Oi, queridos, tudo bom? Gente, eu tô sentindo muita falta de estar presencialmente com vocês, mas enquanto isso não pode acontecer, a gente vai se virando assim mesmo. Eu vou falar com os pais de vocês, ver se a gente muda um pouco o esquema, mas hoje vocês vão ter que me escutar mais um pouquinho. Então, algum de vocês participou ano passado daquela oficina do Design Mocidade com o Fabiano Bellini sobre comunicação não violenta? Quem participou vai se lembrar que a gente falou muito sobre empatia. Então, o que é empatia? É capaz de nos colocar, sermos capazes de nos colocarmos no lugar de outra pessoa. Então, será que a gente consegue fazer isso? Sabe, ultimamente eu tenho tentado muito fazer isso, mesmo com algumas situações do cotidiano, da nossa política, da nossa vida, em que as opiniões são muito diferentes entre as pessoas. A minha opinião é diferente da opinião de outras pessoas acerca de uma série de coisas que vão desde as nossas pequenas coisas do dia a dia até assuntos de interesse mundial, político e tal. E aí é muito comum que a gente comece a ter uma raiva, assim, poxa, aquela pessoa pensa daquele jeito, aquele grupo pensa desse jeito, como é que pode ser assim? Como é que pode ser assado? Quando nós pensamos assim, como é que aquela pessoa pode pensar daquela forma tão diferente de mim? Aí é a hora da gente fazer o exercício de sair da nossa situação e se colocar na situação do outro. Isso é empatia. Dá um exemplo bobo assim. Tem lá uma pessoa que quer muito derrubar uma mata para colocar ali uma plantação para ele. Mas que aquela pessoa quer destruir a floresta para colocar plantação? A floresta é importante para que se mantenham os recursos hídricos, porque sem a cobertura vegetal a gente não vai ter água. E mesmo para a própria qualidade do ar é importante que a floresta esteja lá. Como é que aquela pessoa não entende? Para tudo. Aí a gente vai se colocar no lugar daquela pessoa. Aquela é uma pessoa que não teve a educação que você teve, que ela não teve as noções de ecologia que você tem hoje, que ela não consegue ver esse panorama maior e que é uma pessoa que tem fome. Assim como você sabe o que é fome, ela também sente, só que, por exemplo, se no seu caso você tem uma facilidade de obter alimento, ela só consegue quando ela planta e ela precisa da área para plantar. Eu não conheço, né, a vida daquela pessoa, mas fome eu sei o que é. É ruim ter fome, não é ruim ter fome? Então, se aquela pessoa tem fome, ela precisa, de alguma forma, de resolver aquele problema. Vou ajudar aquela pessoa. Tem outros meios que ela não conhece. O meio que ela conhece para acabar com a fome dela é derrubando a floresta e plantando a mandioca, né, trazendo ali um boizinho para dar leite. Então, mas eu estudando eu posso propor outras maneiras. De repente um manejo com agrofloresta, que você consiga plantar algumas culturas no meio da floresta. Olha quantas técnicas que tem. E assim, a partir desse olhar sensível para a dor daquela pessoa, a gente consegue até ajudar a resolver problemas dela, problemas sociais, e com isso a gente consegue uma humanidade mais construtiva. Então a empatia é uma qualidade chave para a gente conseguir que a gente consiga ter uma humanidade melhor. Tá? Então assim, não precisa ser um gesto tão grande, né, quanto esse. Pode ser pequenas coisas no dia a dia. Olhando meu irmão, por exemplo. O que meu irmão precisa? Vou sair do meu lugar, meu irmão está brigando comigo, tem uma opinião diferente da minha, vou me colocar no lugar dele e pensar, se eu estivesse no lugar dele, quais seriam minhas necessidades, o que eu estaria procurando, por que ele pensa dessa forma? E escutar o que as outras pessoas estão fazendo, olhar para as outras pessoas. E como sempre a gente tem na doutrina também uma resposta, uma explicação para isso, no Evangelho, capítulo 10, que fala sobre bem-aventurados os misericordiosos, tem um capítulo que fala sobre o cisco e a trave no olho. Então ele diz assim:
como vocês conseguem ver um cisco que está no olho do seu irmão e não conseguem ver uma trave, né? Entenda-se trave como um pedaço de madeira que está no seu próprio olho. Como podem dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, quando você não consegue tirar nem a trave que está no seu? Então, primeiro vocês retirem a trave do seu olho para depois se preocupar com o cisco que está no olho do seu irmão. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 3 a 5. E Kardec fala sobre isso, que justamente que um dos maiores defeitos da humanidade é olhar o defeito do outro sem olhar para o seu próprio defeito. E ele então sugere o exercício da gente tentar colocar a nossa imagem como se a gente estivesse olhando no espelho, mantivesse a nossa imagem no espelho e saísse de lá. E de fora a gente conseguisse enxergar a gente. Será que nós veríamos defeitos em nós mesmos? Não estou falando só de defeito físico, não. Estou falando dos defeitos de qualidade, de caráter. É importante a gente fazer esse exercício de se olhar de fora, assim como é importante a gente fazer o exercício de conseguir se colocar no lugar de uma outra pessoa. Como eu falei para vocês, não é uma tarefa fácil, mas fazendo um pouquinho de vez por dia, nos pequenos gestos, ao invés de ter raiva de uma pessoa que pensa diferente de você, tentar se colocar no lugar dela, é o primeiro passo que a gente tem. Então é isso, queridos, uma ótima semana para vocês, que vocês consigam fazer esse exercício no lar de vocês e também nas situações sociais que se apresentarem para vocês. Boa semana, tchau!